BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bigino, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. E este é o BD Law Inovação. Aqui você vai acompanhar conversas com profissionais que estão liderando a transformação em suas áreas do universo jurídico ou ecossistema de inovação, passando por startups, legal techs, law techs, empresas e muito mais. Um espaço para explorar ideias, tendências e caminhos que conectam o direito à inovação. Estamos aqui com Luciana Coalhedo, coordenadora da FGV Ventures, doutora em administração pela Universidade de Brasília, mestre em administração na linha Estratégia, Empreendedorismo e Inovação pela Universidade Federal de Goiás e graduada em administração pela Universidade Federal de Goiás. É pesquisadora em nível de pós-doutorado com foco em empreendedorismo e ensino de empreendedorismo. Possui experiência docente nos níveis de graduação, pós-graduação e cursos livres em disciplinas relacionadas a empreendedorismo e inovação. Já capacitou mais de 5.000 alunos, atuou como empreendedora nos ramos de alimentação e educação e é professora da FGV-AESP nas áreas de empreendedorismo e estratégia. Luciana, seja muito bem-vinda e obrigado por topar nosso convite, viu? Oi, Gabriel, eu que agradeço o convite, é um prazer participar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, Luciana. Luciana, se puder, conta um pouquinho da sua trajetória e como que você foi parar aí no FGV Ventures. Você sempre quis trabalhar com inovação desde pequena? Olha, eu sempre soube que eu queria empreender, mas desde que eu era criança eu gostava muito de brincar, de dar aula para os meus bichinhos de pelúcia. Então, de alguma maneira, esses assuntos já estavam presentes. Mas nessa de não ter certeza de qual negócio eu iria abrir, eu acabei decidindo. Meu primeiro negócio foi um restaurante de comida japonesa. Nossa! E eu decidi assim... Eu e uma amiga fomos comer, todos os restaurantes estavam cheios, e aí eu falei, é isso que a gente vai fazer. Foi com esse nível de pesquisa lá nos meus grupos. E como você deve imaginar, tiveram vários percalços aí, por ter começado sem muita pesquisa, muito planejamento. E foi a partir disso que eu me interessei muito por essa área de educação, porque eu pensei, poxa, eu poderia, né? Eu fiz administração, estava saindo da graduação, eu poderia ter aprendido um pouco mais sobre o que fazer, o que não fazer, como pesquisar o mercado, entender a demanda de uma forma diferente. E foi aí que eu fui para a carreira acadêmica, em mestrado, doutorado, me apaixonei por esse universo e hoje junto aí essas duas coisas. Então, desde 2014 aí que eu estou atuando nesse meio de startups, de incubação e aceleração e tudo mais. Legal, Luciana. E, Luciana, hoje você está aí como coordenadora da FGV Ventures e eu queria saber qual que é o papel da FGV Ventures, para quem não conhece. Ok, então a FGV Ventures é a nossa aceleradora de startups. Ela foi a primeira aceleradora universitária do Brasil, então com esse foco de acelerar empresas que nascem, né, dentro desse ambiente universitário. E a nossa intenção é realmente de apoiar negócios com alto potencial de crescimento, com alto potencial de escala. Hoje a gente olha para apoiar negócios que sejam negócios que a gente chama de negócios éticos, ou seja, que se preocupam em serem social e ambientalmente responsáveis desde o momento zero. Isso quer dizer que a gente quer ajudar os negócios a pensarem quais são as externalidades negativas que eles geram. Então, se são negócios que vão escalar, mas a que custo, né? É gerando desemprego, é gerando poluição, é gerando problemas para a sociedade, ou é ajudando a sociedade a realmente se transformar em um lugar melhor? Então, a gente consegue trabalhar esses temas aí dentro do nosso programa de aceleração. Quer que eu conte um pouquinho como funciona o programa? Eu quero, por favor. E eu queria saber também, se você puder explicar para a galera que não sabe a diferença de uma aceleradora e de uma incubadora, por exemplo. Tá ótimo. Então, primeiro falando aí de como funciona o programa, porque aí eu acho que vai ficar mais claro essa diferença depois. Então, dentro da FGV Ventures, nós aceleramos negócios que estão tentando... A gente é uma aceleradora em early stage, então a gente está ali no comecinho do negócio. E a gente escolhe negócios que já estão a ponto de começar a faturar, não precisam necessariamente ter faturado ainda, e que querem entender qual é de fato o seu mercado, qual é de fato o seu cliente. E a gente vai ajudar essa empresa a crescer. Então, a aceleração vem para fazer esse crescimento.
A incubação, como o nome diz, ela vai ajudar o negócio a se estruturar lá naquela fase inicial. Então, a entender se o problema que está querendo resolver é um problema mesmo, se existe mercado, se aquele mercado é grande o suficiente, a pensar qual é a proposta de valor, o modelo desse negócio, a fazer essa primeira fase. Como nós somos uma aceleradora em early stage, é comum ter essa confusão, porque se parece um pouco com o papel, né, de incubadora, que também é essa fase inicial. Mas o papel das aceleradoras é ajudar a dar esse salto de crescimento. Seja porque você entendeu, de fato, como vender para aquele seu cliente, que é muito nisso que a gente ajuda. A gente foca o nosso programa bastante em posicionamento e estratégia de go-to-market, além de olhar também para aspectos de governança, que daqui a pouco eu posso falar um pouco mais. Mas tem aceleradoras que vão ajudar em outras etapas, né? Então, a alavancar um pouco mais, a alcançar outros mercados, a ir para fora do país, etc. Cada uma vai olhar para um estágio desse, tá? Então, eu diria que a incubadora ajuda nessa fase inicial para o negócio crescer bonitinho, né? Daí vem esse nome incubadora, e a aceleradora ajuda o negócio a crescer, a alavancar algum tipo de resultado. Falando do nosso programa, né, especificamente, a gente tem um tripé, então, que são os nossos pilares. O primeiro deles é de capacitação, como não poderia ser diferente, né? Somos uma instituição de ensino. Então, nós temos workshops semanais com as startups, com temas diversos, desde estratégia e foresight, que é o primeiro que elas vêm para pensar muito para onde o negócio está indo, definição de missão, visão, valores, mas não de uma forma comum, e sim já com esse olhar de futuro, né, com foresight. E aí a gente trata também sobre segmentação, estratégia de go-to-market, finanças para startups, como captar recursos, como fazer um bom pitch. Então, a gente tem vários temas. O segundo pilar é o de direcionamento estratégico. Então, além de participar dos cursos, nós temos reuniões quinzenais individuais com cada startup para definir quais são os objetivos delas para aceleração e ajudá-las a alcançar esses objetivos. E o terceiro ponto do nosso tripé é a conexão com mentores e parceiros. Então, as startups também podem solicitar mentorias específicas, né? Então, vamos supor que eu sou de um segmento que eu preciso falar com alguém que é da área de saúde. Então, a gente vai ficar no nosso board de mentores, alguém que seja específico daquela área para ajudar a avançar ainda mais naquela dor específica daquele negócio. E também com parceiros que nós temos diversos, desde parceiros de negócios, como a AWS, etc., mas também investidores, parceiros jurídicos que podem dar consultoria, assessoria para essas startups e assim em diante. Então, são esses 3 pontos aí que compõem o programa. O programa dura 4 meses e a gente tem 2 no ano. Então, a gente sempre faz um no primeiro semestre e um no segundo semestre. Abrimos as inscrições também 2 vezes ao ano. Muito legal. E, Luciana, eu queria saber como que funciona aí a governança, se pudesse falar um pouquinho mais sobre ela. E também, as startups, elas pagam alguma coisa para vocês? Tem um FII? Como que funciona? Legal. Então, nós somos uma aceleradora sem fins lucrativos. Nós não cobramos taxas e nem equity das startups. É diferente do habitual de mercado, né? Normalmente, por praxe, as aceleradoras têm equity. Tanto fizemos assim, porque é uma prestação de serviços da FGV para os alunos, mas também para a sociedade, porque a gente acelera negócios que não são só da FGV, mas também até como uma forma de rebeldia, assim, eu diria, de oferecer esse serviço para que a startup possa se estruturar, porque a gente entende que nem sempre ela está já no momento de ceder equity. Isso é uma coisa que a gente, inclusive, trabalha muito nos empreendedores para proteger esse equity, validar muito bem antes de começar a trazer outras pessoas para dentro, para saber que realmente o negócio tem futuro, saber quem é que você coloca ali no seu cap table e tudo mais, né? Então, hoje é realmente uma prestação de serviços financiada pela própria FGV, para realmente ajudar os alunos, ex-alunos, mas também a comunidade de modo geral que deseja empreender. Muito legal, Luciana. Luciana, eu queria saber algumas coisas. Por exemplo, que dica que você daria para quem quer aí começar a empreender? E eu quero mais uma pergunta ainda mais. Se você pudesse dar uma dica para você, antes de você ter aberto lá o seu restaurante de comida japonesa, que dica que você daria? Ótimo. Bom, eu acho que essas 2 dicas até são parecidas, que é, assim, entender muito bem
o mercado. Eu vejo que as pessoas são muito ansiosas, né? Eu fui muito ansiosa, e isso ainda é um padrão comum. Então, normalmente, pensa-se primeiro na ideia, e aí, a partir do momento que você teve uma ideia, você quer desenvolvê-la e provar que aquela ideia vai funcionar. E muita gente acha que é isso que é empreender, né? Tive uma ideia, então vou fazer isso acontecer. Sendo que, na verdade, a gente deveria primeiro entender muito bem qual é o problema, qual é a dor, né, que está sendo solucionada. Então, pensando, por exemplo, no meu caso, lá, quando fui abrir um restaurante, que é um negócio de economia real, é outra forma de pensar em negócios, mas tem isso que é muito parecido. Se eu tivesse ficado no ponto que eu escolhi para abrir meu restaurante, parada, vendo as pessoas que passavam em frente, de onde elas vinham, aonde elas iam almoçar, jantar, o que elas conversavam, parado para fazer conversas. E aí, vocês costumam almoçar e jantar onde? Quanto vocês gastam? Por que você escolhe o lugar A e não o lugar B? Isso teria me dado um monte de informações que eu só descobri depois, porque eu escolhi um ponto que era perto de escolas, de universidades, de empresas, então na minha mente era assim, claro que vai dar certo isso aqui, porque essas pessoas vão comer aqui. Mas tinham aspectos muito subjetivos, como se alguém do grupinho da escola não quisesse comer comida japonesa naquele dia, eles iam no shopping ao invés de ir lá, porque uma pessoa não queria. E aí cada um comeria o que quisesse. Eu descobri isso conversando com os alunos, mas aí eu já tinha aberto. Quer dizer que eu não teria feito lá nesse local? Não sei, mas quer dizer que teria me evitado vários problemas ali, teria me adiantado muitos passos, sabe? Porque aí, na hora que eu entendi isso, eu comecei a focar minha comunicação para outro público, então eu poderia já ter começado assim. A mesma coisa vale para startups, e para startups muito mais, porque a gente está falando de um modelo de negócios que vai ser testado. O que é uma startup? É um grupo de pessoas que está tentando achar um modelo de negócio que funcione numa situação de incerteza. E tem a escala, né? Então, funcionar numa startup significa escalar, crescer exponencialmente. Mas veja que não é óbvio, né? Quando surgiu, por exemplo, Uber, Airbnb, não era óbvio que ia dar certo ou não. A gente sabe hoje porque eles têm anos aí de estrada. Mas eles tiveram que testar. Será que a gente cobra assim? Será que a gente vende assado? Será que o canal é esse? O jeito de nos comunicarmos é aquele, né? Se é assim, antes de criar meu negócio, eu preciso me aprofundar muito bem em qual é esse problema. Então, essa seria a minha dica, sabe? Antes de sair criando, converse com muitos possíveis clientes, investigue os comportamentos deles, assim, o que eles já fazem, quais problemas eles enfrentam no seu dia a dia, em que pontos a experiência está ruim, né, para você conseguir propor uma solução que realmente esteja aderente com o que o cliente precisa. E aí, uma vez que você se aprofundou nisso, faça testes baratos e rápidos. O que isso quer dizer? Que ao invés de já contratar um desenvolvedor para fazer a primeira versão do seu aplicativo, você vai desenhar as telas do aplicativo à mão mesmo, ou usando hoje as várias ferramentas de no-code com inteligência artificial que existem, você pode fazer uma primeira versão tranquilamente. O importante é que seja uma versão boa o suficiente para você colher os primeiros feedbacks e ter os primeiros pagamentos, ou pelo menos ações, né? Às vezes o cliente que te assina uma pré-venda, reserva um horário na agenda para poder assinar aquele serviço, enfim, tem que ter uma ação em relação àquilo. Aí você tem bons indícios, né? E veja que essas duas dicas que eu dei, elas são muito importantes para o começo, mas elas têm que ser válidas o tempo todo, assim, sempre a sua mentalidade tem que ser essa. O que meu cliente quer, como é que ele se comporta e como é que eu testo isso do jeito mais barato possível. E ser um teste barato não quer dizer que é um teste ruim, quer dizer que é fazer o mínimo possível para testar a sua hipótese. Acho que seriam essas duas dicas aí. Nossa, sensacional, Luciana. Luciana, vamos lá, para quem também quer agora entrar aí sei lá, de repente, no próximo movimento, no próximo programa de aceleração, e quer conhecer, o que você sugere? O que a pessoa precisa saber aí para poder entrar na aceleração de vocês? Bom, o nosso programa, como eu falei, existe 2 vezes ao ano. A gente sempre abre as inscrições, então, no final do primeiro semestre, no final do segundo.
Não sei quando cada um vai nos ouvir aí, mas agora em 2026 a gente vai abrir as inscrições no comecinho de junho. E aí, para se inscrever, o que você precisa ter, né? Tem que ter um negócio que tenha pelo menos um MVP validado. Para quem não sabe, o MVP é essa versão inicial, né? O produto mínimo viável. Então, essa primeira versão que eu comentei. E o que a gente entende por validado é que você, no mínimo, já fez entrevistas, colheu feedbacks, etc. Tá? Então, tem que ter um negócio ali pronto para rodar, não pode estar em ideação. Tem que ter, então, MVP validado, CNPJ aberto, e a gente olha muito para a equipe. Então, se é uma equipe complementar e diversa, isso dá prioridade na seleção. Mais de um sócio fundador em dedicação exclusiva, também dá prioridade na seleção. E aí, como eu comentei, nós somos abertos para o Brasil todo, não precisa ser vinculado à FGV, mas, em casos de desempate, pode ser que alunos ou ex-alunos tenham prioridade também na seleção, tá? Mas, normalmente, é meio a meio aí nas vagas, de dentro e de fora. A gente também faz questão disso, porque dá uma diversidade interessante para o programa em todos os sentidos, né? Perfeito, Luciana, muito obrigado. Eu queria agradecer a sua presença aqui no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato para deixar o pessoal que quiser falar com você e também conhecer mais sobre o programa da FGV. Eu que agradeço o convite. Eu acho que você tinha me perguntado sobre governança e eu acabei não falando. Se eu puder dar essa dica também. Claro, por favor. Esse é um ponto que a gente foca bastante na aceleração, de olhar para a governança, porque muitos empreendedores se esquecem desse aspecto, né? Então, assim, não é nem só que fazem um contrato social mal feito, que pega um exemplo qualquer aí na internet, mas não entender o que tem que estar lá, não fazer um acordo de sócios, não definir as funções entre eles, né? Não pensar nas fragilidades de contratos com clientes e todos esses aspectos. Então, a gente ajuda muito a olhar para isso, até ajudar os sócios a terem as conversas difíceis, porque no início é tudo muito bonito, mas vocês sabem bem, né, que na hora que as brigas começam, podem virar problemas sérios ali. Né? Isso mesmo. Então, a gente estimula essas conversas desde esse primeiro ponto, tá? Acho que isso também é um aspecto legal aí do nosso programa, e é um programa que a gente consegue dar uma atenção muito individualizada. Também diria que é um diferencial, porque muitos programas de aceleração recebem muitas startups, tipo 100 por batch, né? A gente recebe no máximo 8, e é intencional, para a gente realmente conhecer a fundo cada negócio, conseguir ajudar e continuar ajudando depois. Então, para quem aí também está nos ouvindo, né, se quiser um programa um pouco mais personalizado, também pode ser uma boa. E aí deixo, então, os contatos, quem quiser seguir a gente, o nosso Instagram é fgv.ventures, e meu e-mail, luciana.coalheta@fgv.br. Estou super à disposição se quiserem tirar alguma dúvida aí. E obrigada, Gabriel, pelo convite. Eu que agradeço, vocês estão lá no LinkedIn também, né, Luciana? Sim, no LinkedIn também, bem lembrado. Perfeito, muito obrigado, viu? Pessoal, a gente vai ficando por aqui, não deixe de nos seguir nas redes sociais, estamos lá no Instagram, no @BDinLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKR é a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em legal design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.